Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rangers 0, Benfica 1. Um golo de Rafa em contra-ataque velocíssimo que se seguiu a um canto batido para a área de Trubin, permitiu ao Benfica deixar Ibrox Park com uma vitória sofrida que lhe garante a presença no sorteio dos quartos de final da Liga Europa. Apurou-se a equipa portuguesa, que é indiscutivelmente mais forte do que um Rangers hoje pouco criterioso no uso da bola, mas que até ao golo se mostrara incapaz de impor o ritmo que lhe convinha, de prolongar posses e de fazer valer um jogo mais apoiado. Nos 67 minutos até esse golo, o Rangers mostrou mais argumentos no uso da bola longa, na luta pelas segundas bolas, mas revelou-se sempre incapaz de aproveitar o espaço que ainda assim conseguia abrir. 7 dos 12 remates do Rangers foram feitos dentro da área do Benfica. Mas na meia hora entre o golo do Benfica e o final do jogo, contando aqui as compensações, isso só voltou a acontecer uma vez. E no lance que, se desse o golo, seria anulado por uso da mão por parte de Cantwell. O golo de Rafa contribuiu assim para dar ao Benfica a confiança que lhe faltara até então e derrubou o ímpeto de uma equipa escocesa que, além de pouco esclarecida, pareceu daí para a frente também descrente e até fisicamente acabada. Foi a ponto de Schmidt ter demorado as substituições, só fez 4, e uma foi ao minuto 89 e outra aos 90 mais 2, e disso não ter ainda assim impedido o Benfica de, pela primeira vez, mandar mesmo no relevado durante esse período. O jogo começou bem rasgado e marcado pela carga d'água descomunal que se abatia sobre Glasgow. As duas equipas opunham sistemas táticos idênticos, mas era mais pressionante o 4-4-2 defensivo do Rangers do que o do Benfica. Ainda assim, foram os encarnados os primeiros a rematar, por Rafa, aos 11 minutos. O primeiro momento de perigo, contudo, surgiu na outra baliza, um minuto depois. Lawrence tabelou com Fábio Silva e chutou em direção a Trubin, que, no entanto, deixou a bola passar-lhe entre as pernas, desviando-o depois in extremis para canto, com o calcanhar direito. O Benfica entrara com Marcos Leonardo como ponta de lança, mas o jovem brasileiro não era capaz de dar seguimento às únicas situações em que a equipa se aproximava com perigo da frente, que eram os lances de bola rápida. Foi assim aos 18 minutos, quando Rafa se soltou na direita e cruzou rasteiro, mas Leonardo chegou tarde para emendar. E voltou a ser assim aos 31, quando um lance entre Di Maria e Neres acabou com o remate torto do argentino e desvio atrasado do ponta de lança. Como aos 37, após mais uma combinação entre Di Maria e Neres, o avançado voltou a não reagir, acabando por ser Rafa a chutar contra Tavernier. Schmidt tomou a decisão de o substituir ao intervalo. Na primeira parte houvera mais ímpeto e mais bola do Rangers, mas mais perigo do Benfica. Na segunda parte, com Tengsted na frente, a equipa portuguesa devia ganhar capacidade de pressão e no ataque à profundidade. Mas aquilo que se viu foi o melhor período dos escoceses, que subiram o bloco e passaram então a jogar mais perto da baliza de Trubin. Dessers, após um lance de Wright, evitou bem Otamendi e chutou com perigo logo aos 48 minutos. Só que, se vinham jogar mais à frente, os escoceses também deixavam mais espaço atrás. Assim sendo, aos 63 minutos, num contra-ataque que passou pelos três corredores, por Di Maria, por Neres e Orsnes, Tengsted perdeu uma boa ocasião para marcar, chutando à figura de Butland. E aos 67, depois do tal canto a favor do Rangers, a bola foi despachada na direção de Di Maria, que isolou Rafa na linha de meio campo. Já se sabe que quando Rafa arranca, é difícil apanhá-lo. E ele seguiu até à cara do guarda-redes para marcar aquele que foi o golo da vitória na eliminatória. Acabou aí o Rangers. Até final, o Benfica controlou o jogo defensivamente, com duas linhas de 4 à frente da área e beneficiando da incapacidade criativa de uma equipa do Rangers que perdera a sua grande oportunidade para ganhar avanço no primeiro tempo, quando ainda foi tendo espaço, mas lhe faltou sempre criatividade. Apuraram-se os encarnados com justiça. Rebataram mais, 13-12. Tiveram um índice de golos esperados claramente superior, 1.6 contra 0.5. E, sobretudo, trataram sempre muito melhor a bola. Façamos então a fotografia tática deste Rangers-Benfica, um jogo em que, tal como já vos disse, as duas equipas utilizaram sistemas táticos idênticos. Era um 4-2-3-1 a atacar e um 4-4-2 a defender. No caso da equipa escocesa, Philippe Clement fez uma alteração relativamente aos últimos dois jogos, quer ao 2-2 na Luz contra o Benfica, quer à vitória por 2-0 sobre o Hibernian, que foi a troca do extremo-direito, o Sterling, por Wright. De resto, a equipa foi toda igual em relação a esses dois jogos. Foi Butland na baliza, depois linha de 4 atrás, com Tavernier como lateral direito, Yilmaz como lateral esquerdo, Goldson e Suter
como defesas centrais. A dupla de médios era formada por Diomandé e Lundström, e mais à frente Wright surgia como extremo direito, o português Fábio Silva como extremo esquerdo, Lawrence era o segundo avançado nas costas do ponta de lança, que era Dessers. Ora, a equipa, no ponto de vista defensivo, baixava para o tal 4-4-2, tentava pressionar alto, mas defendia em 4-4-2, com Lawrence a juntar-se a Dessers na frente, Fábio Silva e Wright a fecharem os corredores laterais à frente de Tavernier e de Yilmaz, e no plano ofensivo baixava sempre um dos médios, geralmente Diomandé, mas às vezes também Lundström, para o espaço entre os dois centrais, projetando desde logo os laterais, Tavernier pela direita e Yilmaz pela esquerda. Estes muitas vezes tentavam procurar os corredores, o corredor central, sempre que Wright e Fábio Silva exploravam mais as alas, mas aquilo que se via era mais o contrário. Era o facto de serem Tavernier e Yilmaz a explorarem a largura com a entrada para o espaço interior, tanto de Wright, da direita para o meio, como de Fábio Silva, da esquerda para o meio. E o Benfica? Bom, no Benfica, Roger Schmidt fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que tinha jogado contra o Rangers na primeira mão. Foi a troca do ponta de lança, Artur Cabral, por outro ponta de lança, Marcos Leonardo. Já foram mais as trocas se tivermos como ponto de comparação os 3-1 contra o Estoril. E aí foram 4. Tomás Araújo, que tinha jogado contra o Estoril por castigo de Otamendi, voltou a sair para a entrada do defesa central argentino e capitão da equipa. João Mário também saiu da equipa para entrar João Neves, que assim também voltou aos titulares. E mais à frente, Coxu também foi trocado por Rafa, que voltou à equipa titular. E Tiago Gouveia cedeu também a sua posição no 11 a Di Maria. Portanto, Otamendi, João Neves, Di Maria e Rafa, os 4 titulares que tinham sido poupados de início contra o Estoril, voltaram hoje à equipa principal. O Benfica apareceu assim também no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin nas redes, depois linha de 4 com Bá como lateral direito, Orsnes era o lateral esquerdo, António Silva e Otamendi, os dois centrais. Dupla de médios formada por Florentino e João Neves, e mais à frente estava Di Maria como extremo direito, Neres como extremo esquerdo, Rafa era o segundo avançado no apoio a Marcos Leonardo. No plano defensivo, a equipa defendia-se em 4-4-2, embora tentasse iniciar o processo defensivo num 4-2-4, porque Di Maria e Neres apareciam sempre na frente, próximos de Rafa e Marcos Leonardo. Quando a equipa baixava, e enquanto houve fôlego para tal, Di Maria e Neres também foram baixando para defender à frente de Bá e Orsnes, mas isso nem sempre aconteceu e a partir de determinada altura o Benfica passou a sofrer um bocadinho por causa disso. Mas no plano atacante, aquilo que se viu foi Di Maria e Neres muito livres para saírem das suas alas, para explorar o corredor central e até por vezes para aparecerem os dois no mesmo corredor para tentarem a criação de situações de superioridade frente aos laterais adversários. Em relação a trocas, já vos disse há pouco que o Benfica logo ao intervalo trocou Marcos Leonardo por Tengsted, foi a ponta de lança por ponta de lança, embora o jogador de características diferentes, mais agressivo, mais dado a explorar a profundidade, mais pressionante. Tengsted, um jogador mais de ligação, Marcos Leonardo, mas com alguma dificuldade para o futebol mais rápido que se impunha na equipa do Benfica. Ao minuto 65, mais uma troca para a entrada de Coxu. Foi sacrificado David Neres. Coxu foi colocar-se na esquerda também, onde estava David Neres, mas naturalmente dava mais apoio à zona de meio campo. Trocou depois o Rangers, ao minuto 73, já estava a perder, quando o Clément fez as primeiras trocas, substituiu o Wright, o extremo-direito, por Matondo, que foi ocupar a mesma posição, e trocou ainda Lawrence, o segundo avançado, por Cantwell, que também foi ocupar a mesmíssima posição. 4 minutos depois, mais uma troca na equipa do Rangers, troca de pontas de lança, saiu Dessers para a entrada de Roof, e ao minuto 86, a última substituição do Rangers, passou pela troca de Diomandé por Raskin. Troca na zona de meio campo e não mudou também no plano tático a equipa escocesa. O Benfica só voltou a mexer ao minuto 89, já quando estava prestes a sair a placa para indicar o tempo de compensação da partida. Trocou então Di Maria por
por João Mário, e por fim, ao minuto 90 mais 2, já em pleno período de compensação, deu-se a saída de Rafa para a entrada de Tiago Gouveia. Nessa altura, isso permitiu que Coxo voltasse ao corredor central. Ele estava também a ter algumas dificuldades para defender o corredor lateral, porque não é naturalmente a sua posição. Mas, no final, isto chegou para que o Benfica saísse vencedor da Batalha de Ibrox. Foi muito mais fraca no plano ofensivo a exibição da equipa do Rangers em comparação com aquilo que os escoceses tinham mostrado na primeira mão no Estádio da Luz. É difícil encontrar jogadores que tenham conseguido ser desequilibradores. Dessers muito longe do jogo, Lawrence pouco impactante. Wright ainda tentou algumas conduções e criou algum perigo em condução. Fábio Silva pior do que no jogo do Estádio da Luz. Uma sombra os dois médios, Diomandé e Lundstram, sendo que o mesmo sucedeu, por exemplo, com o lateral esquerdo Yilmaz, com muitas perdas de bola. Ele tinha parecido um jogador interessante na partida da primeira mão. Ainda assim, os melhores da equipa escocesa foram os centrais e Tavernier, ainda o jogador que mais vezes conseguiu levar a equipa para a frente. As melhores exibições da partida estiveram no lado do Benfica, mas no Benfica também houve jogadores abaixo do seu rendimento. Marcos Leonardo pareceu sempre muito desligado do jogo, lento a reagir, vai ter que melhorar muito os tempos de reação para se impor no futebol europeu. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Otamendi. Pareceu fora de forma, com alguma dificuldade a definir o tempo de entrada aos lances. Bá também não fez um bom jogo, mas houve boas exibições do Benfica. O melhor da linha de trás terá sido António Silva, seguido de perto por Orsnes, muito importante este, sobretudo pela forma como ainda conseguiu levar a equipa para a frente pelo corredor esquerdo, melhor do que Bá nessa perspectiva no corredor direito. Esteve melhor Florentino do que João Neves, a ganhar muitos duelos. O jogo era muito físico, impunha-se essa necessidade. Os dois extremos, Di Maria e Neres, muito tempo fora do jogo e longe de aparecerem, mas quando apareciam geralmente criavam problemas à linha defensiva da equipa do Rangers, pela sua capacidade para tratar a bola, mas o melhor dos jogadores do Benfica, no meu ponto de vista, ainda assim foi Rafa. As acelerações de Rafa para o espaço foram o que mais perigo causou para a linha defensiva da equipa escocesa, por isso, para mim, Rafa foi o herói do jogo. O eslovaco Ivan Kruzliak foi salvo pelo VAR, porque podia ter tido influência no resultado e na eliminatória. Isto porquê? Porque o golo de Rafa, ao minuto 67, começou por ser anulado pelo árbitro auxiliar que acompanhava o ataque do Benfica. Depois, pelo VAR, veio a perceber-se que no momento do toque de cabeça de Di Maria, que isolou Rafa, Rafa estava ainda dentro do seu meio-campo defensivo, a razão pela qual não poderia estar naturalmente em posição de fora de jogo. De resto, esteve bem a equipa de arbitragem esfiada por Ivan Kruzliak na avaliação de dois lances em que a equipa escocesa pediu penalti. Logo ao minuto 19, após uma jogada de Fábio Silva, é pedida a mão de António Silva, mas não, a bola bateu no peito do defesa central do Benfica, e ao minuto 51 é pedido então também uma grande penalidade por eventual agarrão de António Silva a Dessers, mas é um daqueles lances de contacto que há aos magotes dentro das áreas, tanto de uma como da outra. Esteve bem Kruzliak ao não valorizar, como não valorizou muitas vezes também contactos que iam ocorrendo pelo campo afora. Portanto, acaba por ser, embora com auxílio do VAR, uma arbitragem positiva, a de Ivan Kruzliak neste Rangers Benfica. Futebol de verdade.